Olá, tudo bem? Como é bom estar com você nesse tempo, tempo de edificação, tempo de crescimento, e espero corresponder com aquilo que você está ansioso para ser ministrado nesse dia. Eu estou aqui a convite do nosso querido amigo e companheiro de ministério aí por uma longa data, o pastor Paulo Sérgio, pastora Márcia Conde. E aí é bom a gente estar junto nesse tempo, certo? Eles me convidaram para falar um pouquinho sobre fé. Eu peguei como base um texto que tem lá em Judas, verso 3, que diz assim, olha, Judas dizendo assim, vou parafrasear aqui, mas ele dizia o seguinte: eu estava escrevendo para você para falar sobre a salvação, amados, eu estava escrevendo para vocês para falar sobre a salvação, de repente foi impelido a falar outro assunto. O assunto que eu quero falar com vocês é para que vocês lutem pela vossa fé. Olha, se há um Judas estava falando, de que maneira, que Judas estava falando? Ele estava dizendo o seguinte: eu estava construindo uma palavra para falar sobre salvação com vocês. E de repente houve-se uma necessidade de falar sobre outro assunto. E o assunto que eu preciso falar para vocês é: lute pela vossa fé. O que ele estava exposto naquele tempo era o seguinte: a igreja que ele estava escrevendo estava sendo atacada com outras doutrinas que desconstruía na mente da igreja a ideia de Cristo como Senhor, a ideia de Cristo como o homem, filho do homem, e a redenção a partir de Cristo. E a igreja estava pendendo a crer nessas doutrinas pagãs. E ele viu a necessidade, então, de abandonar tudo que ele estava fazendo. Ele estava diligentemente construindo a mensagem boa para aquele povo, mas pela necessidade, pela carência do momento, ele abandonou tudo e dizia o seguinte: eu preciso escrever com você para você sobre o assunto. Isso é muito relevante para nós hoje também. Por quê? Porque a gente está em vista a igreja do Senhor sendo atacada por vários caminhos, vários veios têm chegado até a igreja, tentando destruir dela e desconstruir de dentro dela a sua própria fé. A fé na palavra, a fé nas doutrinas, a fé naquilo que o Senhor exige de nós como seus filhos. E aí o que acontece? Há uma necessidade de a gente recuperar isso. E como a gente vai recuperar? E por que recuperar? É isso que eu quero falar com você. Primeiro, porque sem fé não é difícil agradar a Deus. Sem fé é simplesmente impossível. Então não tem como a gente começar a nossa conversa sem falar do objeto da fé, sobre a fé. A fé é necessária. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então a fé, ela é absoluta dentro do nosso coração. Se a gente perde a fé, a gente perdeu tudo. Então, se é impossível a gente agradar a Deus sem fé, a gente precisa então buscar na fonte aonde existe fé. Seria uma injustiça de Deus colocar essa impossibilidade e não gerar uma forma da gente buscar. Então Deus não é injusto, Deus é justo. Então ele falou assim: é impossível você chegar a mim sem fé. Porém, tem um caminho, tem uma fonte da fé. E a fonte da fé é a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós nos enriquecemos da palavra, quando a gente é nutrido pela palavra, quando a gente ouve a palavra, quando a gente traz a palavra para dentro do nosso coração, isso automaticamente gera em nós fé. E quando nós estamos, então, crescendo na fé, porque a fé é como um músculo mesmo. Se a gente exercita os nossos músculos, vai para a academia, começa a exercitar, o que acontece? O músculo fica mais forte, mais rígido, mais potente. A fé também é do mesmo jeito. Quando a gente começa a exercitar a fé, essa nossa fé fica robusta, fica forte, fica potente. E aí, como é que a gente exercita a nossa fé? Ouvindo a palavra e praticando a palavra. Eu ouço a palavra de cá, aí próprio Paulo falando assim: eu vi, logo falei. Então eu falo sobre a fé dali, e quando eu estou falando, ouvindo e falando, eu estou exercitando a minha fé. Nós precisamos lutar pela fé, porque por causa desse ataque sobre a igreja, tem roubado também outro princípio. A igreja tem perdido, então, a ideia das doutrinas cristãs.
Nesse tempo, a gente está sendo muito bombardeado com falsas doutrinas, com falsos pensamentos, com falsas falas, e aí de repente a gente está desconectando daquilo que é verdadeiro, daquilo que é essencial, e por esse motivo há uma necessidade para a gente falar sobre fé. Eu acho que esse tempo que o pastor Paulo criou para ministrar sobre fé foi fenomenal, maravilhoso e que está enriquecendo muita gente. Já tive a oportunidade de ouvir alguns falarem, foi uma benção pura. Então, querido, a gente precisa fortalecer na fé. Precisamos estar forte, firme na fé, porque a gente precisa prosseguir com a igreja do Senhor nesse tempo. Um tempo difícil para a igreja, mas um tempo também favorável por outro ponto de vista. Quando eu vejo que a igreja é uma essência para esse tempo. A igreja é a resposta para essa humanidade, para essa comunidade. A resposta de Deus para o mundo parte da igreja. E se a igreja está sem fé, como ela vai exercitar aquilo que ela foi criada para ser? Então, eu, como indivíduo, preciso ser igreja do Senhor por onde eu passar. Nós, como coletividade, precisamos ser uma igreja forte, com as nossas doutrinas fortalecidas no Senhor, com a nossa fala engrandecendo o Senhor. Não devemos perder nunca essa conexão. E essa conexão é a conexão que nos leva até Deus. A fé é o firme fundamento. Nós não podemos. Então há uma necessidade. Então eu quero estimular você nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, a hora que você estiver ouvindo, de lutar pela vossa fé. Exercite a fé. É fácil você sair e ir para a academia? Não, para uma grande maioria não é. Por quê? Porque precisa ser um esforço fenomenal, um esforço fora do comum. Porque eu preciso estar lá na academia para exercitar meus músculos. A sua fé precisa ser desse jeito também. Às vezes não é fácil você parar e meditar na palavra. Mas a partir do momento que você começa a meditar, começa a crescer, aquilo vai gerando prazer, porque sua fé vai aumentando e você vai crescendo em Deus. E nós precisamos crescer em Deus. Precisamos ter força nesse tempo. Não força apenas para nós, mas força para aquilo que a gente foi gerado para ser. A igreja do Senhor é hoje o elemento de resposta para essa humanidade. A humanidade está perdida. O homem está perdido. Ela não sabe para onde ir. Precisa de luz. E nós temos a tocha na mão. Só que se essa tocha apagar, se a gente perder a fé, essa tocha apaga. E a gente não serve mais de sinalização. Que Deus possa te abençoar. Beijo no seu coração. Que você seja renovado na sua fé. Grande abraço.